E eu já tô agoniado, eu quero viajar. A Justiça bateu o martelo. O TJMA manteve as prisões no caso Curilândia após julgar recursos. Violência que termina em morte. Uma mulher não resistiu após ser agredida pelo ex-companheiro. Naufrágio de embarcação mobiliza familiares e pescadores da região metropolitana de São Luís. A caçada chegou ao fim. O foragido da Justiça investigado por estupro foi localizado e preso. Em Balsas, um bebê de 3 meses morre com suspeita de intoxicação por drogas. E ainda você acompanha uma entrevista exclusiva com o deputado estadual Dr. Inglésio Moisés. Boa noite. Hoje é terça-feira, 10 de fevereiro. Eu sou Stephanie Almeida e o Band Cidade está no ar. Um naufrágio mobilizou familiares e pescadores da região da Raposa, na região metropolitana de São Luís. A embarcação raposense Copama Mar 32 virou durante uma atividade de pesca em águas do estado do Pará. A repórter Ingrid Souza tem os detalhes. A embarcação de fibra é conhecida como Copama 32, mas é também identificada oficialmente como Mar 32. De acordo com as informações apuradas, no momento ali do naufrágio, havia ventos muito fortes na região, quando uma onda acabou atingindo o barco, provocando aí esse emborcamento da embarcação, que transportava 6 pescadores do município de Raposa. 5 tripulantes conseguiram ser resgatados com vida, mas o mestre da embarcação, identificado como Vinícius Marques, conhecido também como Vico, de 39 anos, ele permanece desaparecido. Segundo relatos, ele estava na cabine do barco no momento em que a onda atingiu ali a embarcação, o que pode ter dificultado a saída após o naufrágio. Na manhã de ontem, pescadores que atuam na região localizaram a embarcação, mas até o momento não há informações sobre o paradeiro de Vico. Em nota oficial, a Prefeitura de Raposa, por meio da Secretaria Municipal de Pesca, informou que tomou conhecimento do ocorrido na manhã de ontem, segunda-feira, dia 9, e que a embarcação está vinculada à Secretaria sob responsabilidade do arrendatário James Vinícius Costa Marques. A Prefeitura também informou que comunicou imediatamente esse acidente à Capitania dos Portos e também à Marinha do Brasil.
a Marinha já determinou o deslocamento de um navio para a área onde estão realizando aí as operações de buscas e também de salvamento, além de, claro, apurar as circunstâncias desse acidente. A Secretaria Municipal de Pesca também segue acompanhando o caso e afirmou que permanece à disposição das autoridades e da família também do pescador desaparecido, reforçando aí que tem a expectativa de que o desfecho dessa situação seja um desfecho positivo. Enquanto isso, as buscas continuam acontecendo. E 11 famílias da Vila Maranhão, na zona rural de São Luís, precisaram deixar as próprias casas após um vazamento irregular de fertilizantes provocar um forte odor químico e problemas de saúde na região. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente investiga o caso. A situação se agravou no dia 2 de fevereiro deste ano, quando um vazamento de sulfato de amônia e ureia atingiu 2 ruas do bairro. Esses produtos, que são usados como fertilizantes, quando são lançados de forma irregular no ambiente, liberam partículas e gases tóxicos, aumentando ainda mais o risco de contaminação. Ao todo, 71 famílias afirmam sofrer com despejo irregular de produtos químicos desde 2022, após a instalação da empresa Vale Fertilizantes e Armazéns na comunidade. Moradores afirmam que os sinais de poluição aumentaram na área, com poeira constante, manchas na vegetação e água esverdeada perto das casas. Pequenos agricultores também relatam perda na produção. O caso chegou ao Ministério Público. A Secretaria de Meio Ambiente vistoriou a área e coletou amostras de água cujos resultados devem ser divulgados nesta semana. Relatório elaborado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação aponta que o vazamento teve origem em maquinários recém-adquiridos pela empresa, armazenados sem proteção adequada. Com as chuvas, o material tóxico foi arrastado para fora do terreno e atingiu áreas da comunidade vizinha. Diante do risco iminente, a Justiça determinou a retirada imediata das famílias da área contaminada. Após relatos de mal-estar e forte odor, os moradores foram levados pela Defesa Civil para hotéis com custos pagos pela empresa por pelo menos 30 dias. A Vale Fertilizantes, que já descumpriu prazos de entrega de documentos e teve as atividades embargadas, agora é obrigada a fornecer a água potável, realizar exames toxicológicos na população e remover as máquinas contaminadas. O Ministério Público acompanha o caso e novos laudos da qualidade da água devem ser divulgados ainda nessa semana. A empresa Vale Fertilizantes disse que até o momento não vai se posicionar sobre o assunto. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente informou que acompanha o caso desde a primeira notificação e que adotou medidas emergenciais para conter o vazamento e eliminar qualquer fonte de contaminação na Vila Maranhão. Segundo a SEMA, análises da água e do solo ainda estão em andamento e a empresa responsável já foi notificada. A Secretaria afirmou ainda que segue o monitoramento e a área que vai atualizar a população sobre os novos desdobramentos. A OAB Maranhão, o Ministério Público e o PROCON realizaram hoje uma diligência conjunta em clínicas credenciadas ao Apvida. O objetivo foi verificar de perto as condições de atendimento oferecidas a crianças com transtorno do espectro autista. E não tem estrutura, não tem espaço, não tem profissionais, o tempo não é respeitado, né, no laudo. O relato é de uma mãe que vem enfrentando dificuldades para garantir o tratamento do filho com transtorno do espectro autista e que em dezembro do ano passado foi surpreendida com a notícia de que o menino seria descredenciado do plano de saúde. Segundo Fabiane, o atendimento no espaço Avançar, referência em acompanhamento multidisciplinar para pessoas com TEA, seria transferido para a rede Apvida, estrutura que, segundo ela, não oferece condições adequadas, não cumpre carga horária indicada nos laudos médicos e não conta com profissionais especializados. A principal preocupação é o risco de regressão do filho. Tem sido noites mal dormidas, né? Com medo da regressão deles, né? De regredir, né? Porque a terapia é muito importante, né? A gente sabe que a terapia é fundamental para
para a evolução deles. Então o medo é o que está assolando a gente, né? Com as denúncias, o caso chegou à Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão, que protocolou uma representação formal junto ao Ministério Público. De acordo com a Comissão de Direito das Pessoas Autistas, foram encaminhados laudos médicos, documentos, relatos das famílias, além de uma denúncia ao PROCON por possíveis violações ao Código de Defesa do Consumidor, já que somente em uma clínica, 283 crianças foram notificadas sobre o descredenciamento. Somando outras unidades atingidas, o número ultrapassa 500. É uma situação extremamente preocupante, porque eu sou pai atípico. O meu filho faz acompanhamento. Eu sei que o interrompimento de uma sessão, de uma terapia, há um retrocesso no desenvolvimento dele. Já temos notícia de que eles entrarão numa fila de espera, eles estão orientando as clínicas a só oferecerem 20 minutos, 30 minutos. Isso já tem comprovação, evidência científica que não faz nenhum avanço. Isso é só um prejuízo. Como providência, o Ministério Público organizou uma força-tarefa de inspeção. A ideia é avaliar essa e todas as outras clínicas que vêm sendo pautas de denúncias. Na verdade, essa inspeção é o início de um trabalho maior, um trabalho macro, porque o que está acontecendo é que vários planos de saúde eles estão descredenciando as clínicas que atendiam as pessoas portadoras do espectro autista para colocar clínicas que não têm capacidade de acolhimento. Então, nós fizemos uma força-tarefa, estamos averiguando, começando pela reclamação que chegou ao Ministério Público, que nós sabemos que a situação é bem mais ampla, para poder verificar se essas clínicas que estão sendo credenciadas, elas atendem não só em termos de estrutura física, mas também de profissionais, as crianças, principalmente as crianças e adolescentes portadoras do espectro autista. Caso sejam confirmadas irregularidades, o Ministério Público pode recomendar medidas corretivas, abrir investigação formal ou até ingressar com ação judicial contra o plano de saúde. Em nota, a operadora informou que mantém o compromisso com atendimento humanizado e de qualidade às pessoas com transtorno do espectro autista, seguindo as diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A empresa destacou ainda que a transição entre as clínicas ocorre de forma planejada, priorizando o bem-estar dos pacientes e que permanece à disposição para esclarecimentos. A Polícia Civil incinerou cerca de 250 quilos de entorpecentes na cidade de Balsas. O material foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal durante uma operação e destruído após a realização da perícia dentro do prazo legal. A repórter Patrícia Santos traz mais informações. O material foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal durante uma operação que resultou na apreensão dessas drogas, que seriam distribuídas em várias cidades da região. Após a operação, esse material passou por uma perícia e logo em seguida foi destruído em menos de 72 horas. Segundo a Polícia Civil, esse crime está frequentemente ligado a outras práticas criminosas, como roubos e homicídios. A corporação reforça que essas operações não apenas retiram as drogas da rua, mas também elas combatem a criminalidade, diminuem a criminalidade e contribuem também para a segurança da população. As autoridades policiais reforçam que essa importância da integração da PRF com a Polícia Civil garante mais rapidez nas apreensões e na destruição desse material ilícito, seguindo também os procedimentos legais. Voltamos com você no estúdio. A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por crime de estupro de vulnerável. A ação faz parte do combate a crimes graves. O suspeito foi identificado como Emílio Reis. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva que trata do crime de estupro de vulnerável. A prisão foi resultado de um trabalho coordenado de inteligência e monitoramento. As equipes localizaram o foragido e conseguiram cumprir o mandado sem intercorrências. Após a captura, Emílio Reis foi encaminhado às autoridades competentes, ficando assim à disposição da Justiça. A ação reforça a integração entre as forças de segurança no combate a crimes graves e na retirada de foragidos das ruas.
E um caso de violência contra a mulher abala o Alto Parnaíba. Laurinha Limeira, de 33 anos, morreu após ser agredida pelo ex-companheiro que segue foragido. A polícia investiga o crime como feminicídio. Um crime brutal abalou o povoado Cruzeiro, no município de Palmeirândia, na noite do sábado, 7 de fevereiro. A idosa Zélia Judite Lobato, de 82 anos, foi encontrada morta dentro da própria residência, com sinais evidentes de violência. Segundo relatos de testemunhas, o principal suspeito é Mateus Chagas Moraes, de 23 anos, conhecido como Mateuzinho. Ele teria sido visto saindo da casa da vítima pouco tempo após o crime. O jovem já era conhecido pelas forças de segurança e pela população local, com histórico de violência, ameaças, agressões e roubos, sendo considerado de alta. Esse caso reforça a importância de denunciar a violência contra a mulher. A polícia pede que qualquer informação sobre o suspeito seja repassada mesmo de forma anônima, para ajudar na localização e na prevenção de novos crimes. E uma tragédia abalou a cidade de Balsas, no sul do Maranhão. Um bebê de apenas 3 meses morreu após dar entrada em uma unidade hospitalar com suspeita de intoxicação. A Polícia Civil investiga o caso e apura as circunstâncias da morte. A criança chegou no hospital em estado crítico e sofreu 2 paradas cardíacas. A primeira, logo após a adição, quando a equipe médica conseguiu reanimá-la. No entanto, por volta das 5h30 da manhã, o bebê sofreu uma segunda parada cardíaca e não resistiu. O delegado Assis Ramos, responsável pelo caso, informou que a suspeita de intoxicação surgiu durante os primeiros atendimentos clínicos, diante dos sintomas apresentados pela criança. O pai do bebê seria usuário de drogas e teria tentado descartar um invólucro contendo cocaína, enquanto a criança recebia atendimento médico. A substância foi apreendida e encaminhada para a perícia. O corpo do bebê foi transportado pelo Centro Tático Aéreo até o Instituto Médico Legal, onde passa por exames necroscópicos para descobrir oficialmente a causa da morte. E esse caso segue sendo investigado. No próximo bloco, você acompanha uma entrevista exclusiva com o deputado estadual Dr. Iglesio Moisés. O Band Cidade volta já.
6h48, voltamos a apresentar o Band Cidade e ao meu lado está aqui o deputado estadual, doutor Iglesio Moisés. Muito boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Stephanie, pela presença aqui, a possibilidade de participar. Um abraço a todos aqui da Band e a todos vocês que nos assistem agora. Doutor, vamos começar falando. O senhor tem sido um dos deputados mais ativos da Assembleia. Qual sua avaliação do mandato até aqui e o que hoje considera prioridade? Eu acho que é um mandato que se destacou pela defesa de pautas importantes, geralmente aquelas pautas em que a maioria dos parlamentares, sejam deputados estaduais, federais, vereadores, eles tendem a não ter coragem de falar, principalmente em defesa das pessoas que são mais necessitadas, do ponto de vista, inclusive, da vulnerabilidade social. Agora mesmo, há pouco, eu recebi uma notícia que me deixou muito feliz, uma denúncia que a gente fez em Balsas, no Maranhão. Finalmente, o criminoso que tentou estuprar uma vulnerável, uma criança de 6 anos de idade, ele foi preso há algum tempo e hoje recebeu a condenação a 15 anos de cadeia. Então, foi uma denúncia que nós fizemos, levamos ao Ministério Público, demos voz à criança, inclusive, que relatou o caso para as psicólogas, teve um impacto importante na ação e é assim que a gente trabalha dentro de muitos outros espectros aí de atuação que a gente tem. Deputado, diante desse caso mesmo que tivemos de Balsas, que demandas chegam hoje diretamente da população? Para mim chega todo tipo de demanda, de assédio no ambiente de trabalho, a denúncias de violência doméstica, de estupros de vulnerável, casos, recentemente, como a gente teve um caso de um advogado maranhense que foi acusado e com fartas evidências de estupro de vulnerável contra a filha, minimamente aí cometeu incesto, e a gente vai, ao mesmo tempo que trata de demandas comunitárias, destina emendas, propõe projetos de lei, mas sempre muito aberto a receber esse tipo de demanda também da população de defesa de direitos dos vulneráveis. O senhor costuma defender uma postura de independência política. Como isso reflete na prática dentro da Assembleia Legislativa, deputado? Eu acho que termina, Stephanie, dando um destaque ao mandato, porque não é todo mundo que vai por uma vertente dessa de atuação, e eu acho que isso nos credencia claramente a cada vez mais ir crescendo no conceito da população. Eu agradeço todo dia pelas manifestações de carinho que a gente tem quando vai para a rua, isso é muito importante. Aquela pessoa que chega, olha, parabéns pelo trabalho, não tem nada que pague isso aí. Esse parabéns pelo trabalho realmente é uma grande recompensa que a gente tem, e eu fico muito feliz, porque para este ano, agora para essa próxima eleição, a minha tendência em outubro é disputar o cargo de deputado federal, então isso aí já, essa massificação do nosso ano contribui muito para isso no Estado, e a gente vai, se Deus quiser, continuar aí o bom trabalho em Brasília. Como o senhor avalia hoje a relação entre a Assembleia Legislativa e o governo do Estado? Uma relação muito tranquila, porque o governador, a gente sabe que não se trata de um governo perfeito, um governo que tem suas dificuldades, afinal nós estamos aí num dos estados, fica sempre no primeiro ou segundo estado mais pobre da federação, mas é um governador de diálogo, com uma presidente também, a presidente Iracema, uma mulher de diálogo, uma mulher de ação, que tem uma história política muito boa, então eles dialogam bem e isso termina levando os deputados também a ter uma abertura boa. Já chegou o momento, por exemplo, quando teve essa última isenção de IPVA do governo do estado em relação às motos, inicialmente estava previsto até 150 e nós conseguimos convencer o governador a elevar isso aí para 160, que possibilitou colocar mais de 230 mil motocicletas na isenção. Isso aí foi um grande alívio para o bolso dos maranhenses. Deputado, saindo um pouquinho do governo do Estado, como é que o senhor avalia hoje o prefeito de São Luís? Olha, é um prefeito que é bem avaliado pela população. Eu tendo hoje em dia a não comentar, porque criou-se um ambiente muito difícil para qualquer tipo de crítica em relação ao prefeito. Não se pode falar nada em relação à gestão, que existe hoje uns 30%, 40% de torcida que termina levando para um lado que não é. Quando a gente faz uma crítica é porque a gente quer que a pessoa que está à frente conduza a cidade, se está conduzindo bem, que conduza melhor, se está conduzindo mal, que conduza minimamente bem. Então, o prefeito de São Luís, ele tem os acertos dele, como tem os erros. Essa situação da greve, aí já está há muito tempo sendo sempre colocada no colo do empresário, que está tentando sobreviver.
do rodoviário, que está tentando ter aí 5%, 6% de aumento, um plano de saúde de R$50, e principalmente da população, que é quem às vezes precisa pagar 40, 50, 60 reais numa corrida de transporte por aplicativo. Falando de greve, né, que é um dos principais assuntos aqui em São Luís, na capital, na sua visão, o que poderia ser feito para mudar esse cenário em São Luís? Olha, tem que fazer um enfrentamento muito direto do principal gargalo que tem. Hoje nós temos uma política de gratuidades na questão do transporte público. Eu sou contra transporte gratuito? Não, mas eu defendo que a gente revise as gratuidades. Por quê? Está estabelecido, 1 de cada 3 passagens hoje do sistema não é paga, fora as fraudes que existem. Então, o sistema tem muito prejuízo. É como se aqui eu te chamasse, olha, vamos lanchar aqui na frente, e chamamos mais uma terceira pessoa aqui da Bandeirantes. Só eu e você pagamos a conta. Vamos supor que deu R$100, era para ficar R$33 para cada um. Vai ficar 50 para mim e 50 para você se a gente for dividir a conta. Óbvio que eu não vou deixar você pagar uma conta de R$100, mas só para deixar muito claro para a população o que está acontecendo. Esses R$5 e pouco da passagem hoje que existem, e eles só existem porque tem 1/3 de pessoas que não pagam. E isso, com o envelhecimento da população, vai aumentar, e é um processo natural, porque aqui em São Luís nós somos uma das pouquíssimas cidades em que há a lei que entre 60 e 65 anos a pessoa não paga passagem. Pelo Estatuto do Idoso, acima de 65, que deveria ter gratuidade, aqui desde os 60, só que a população vai envelhecendo. Então, esta falta de dinheiro crônica, ela leva o quê? A uma passagem mais cara para quem paga a passagem, e um sistema que é asfixiado, porque como está caro, muita gente não tem condições de pagar e frauda o sistema. A prefeitura deveria compensar isso aí de uma maneira mais adequada, sob a forma de subsídio, já que não quer mexer na gratuidade, porque a verdade é única, o sistema, para funcionar, precisa pagar. Não, é sempre a conversa que o empresário está ganhando milhões e não está longe disso aí. A situação financeira das empresas de ônibus é uma situação, em geral, que é uma situação dependente de empréstimos a juros baixos, mas de empréstimos. Já tem incentivo hoje em dia, por exemplo, o diesel que o pessoal das empresas de ônibus eles compram é só 2% ICMS. Então, do ponto de vista do governo, de carga tributária, já enfrenta uma carga tributária um pouco menor, mas o sistema mesmo assim é deficitário. Diante dessa situação que acontece em São Luís, o senhor acha que o eleitor maranhense, hoje em dia, ele está mais exigente, mais por dentro dos assuntos? Olha, é uma situação que precisa melhorar muito ainda, porque ainda tem muita gente excluída, tanto digitalmente, quanto do ponto de vista educacional. Se a gente for pensar em questão educacional, a gente ainda enfrenta um analfabetismo funcional muito alto. Às vezes a pessoa até não é analfabeta porque sabe ler e escrever o básico, mas como ela não teve uma formação muito boa na escola, ela termina tendo dificuldade de compreender a informação. E com isso a pessoa fica muito vulnerável a ataques de pessoas de comunicação política que fazem a população acreditar que um determinado governo ou gestão é melhor do que realmente é, do que um gestor é melhor do que ele é ou não é. Então, tudo isso vem de uma falta de uma consciência crítica coletiva mais forte, que infelizmente a gente precisa avançar nesse sentido, mas eu acho que nos próximos aí 10, 20 anos a gente vai ter um avanço ainda maior nesse sentido, porque rede social ficando mais acessível, informação ficando mais barata, pacote de dados cada vez ficando também mais acessível para a população, então tudo isso aí deve equilibrar isso um pouco mais, e eu acredito que a população deve evoluir no sentido de cobrar melhor seus políticos, mas principalmente votar melhor. O senhor acha que nesse ano os trabalhos políticos podem atrapalhar os trabalhos na Assembleia? Dos eleitorais. Sempre atrapalha a dinâmica da Assembleia um pouco. Eu sou um dos poucos deputados aí que eu acredito que na história da Assembleia Legislativa tem mais de um século de história que não tem uma falta em 8 anos de mandato. Pode buscar meu relatório lá na Assembleia, justamente por manter esse respeito à liturgia do cargo. Eu só faço campanha em períodos onde eu não estou dentro do plenário da casa ou acompanhando a sessão de maneira remota, com total atenção, prestando atenção nas votações. Então, mas em geral é um ano em que a casa fica um pouco mais, o plenário está mais esvaziado.
E como o senhor está se preparando esse ano para as eleições? Eu me preparo os 4 anos, trabalhando pela população, que sempre tem reconhecido aí nessas 2 últimas eleições os nossos esforços, e é assim que a gente espera que nessa próxima eleição também seja. Com certeza. Na sua opinião, o Maranhão está avançando de fato ou apenas mudando o discurso político? Eu acho que tem pontos que são pontos de melhora, obviamente, tem pontos que precisam ser colocados ali de maneira mais crítica de ação, do ponto de vista, inclusive, de eventualmente fortalecer o time que toma de conta, por exemplo, da segurança, que eu acho que é uma pauta que é muito sensível no Brasil todo, mas que no Maranhão, por conta dessa verticalização das facções do sul-sudeste para o nordeste, cada vez mais para o norte do país, e aqui no Maranhão, da capital para o interior, hoje a gente convive de maneira mais próxima, com um cenário mais assustador do ponto de vista da violência, por vezes que os números eles sejam discrepantes. O número que é apresentado pela segurança pública é o número alegado por corporações de delegados é um número um tanto quanto diferente. A verdade é que há uma percepção de insegurança dentro da sociedade, e esse debate vai ser o debate basilar, central, da próxima campanha política este ano, e eu acredito que é uma coisa que deveria ser mais foco de atenção também do governo do estado do Maranhão, e a gente sempre tenta colaborar dentro daquilo que é possível, como em relação à prefeitura. Precisava de mais iluminação, mais monitoramento, mais integração com a polícia, mais diálogo institucional, então tem muita coisa a melhorar na segurança. Melhoramos um pouco os indicadores de empregabilidade, melhorou-se um pouco o indicador renda de maneira isolada, mas a gente ainda enfrenta muitos cenários adversos na saúde, nos municípios mais distantes, onde as prefeituras, como por exemplo de Turilândia, que teve toda essa celeuma institucional de maneira muito recente, isso aí atrapalha muito que a população tenha acesso ao básico, quando a gente sabe que tem gente que está tendo tudo ali a partir do desvio de verba dos municípios. Deputado, o seu apoio já está no governo do estado? Hoje, em relação à sucessão, você fala? Isso, a sucessão. Hoje eu tenho, com as candidaturas que estão postas, hoje só tem a candidatura colocada pelo Palácio, que é a candidatura do Orleans, e a candidatura do Laércio Bonfim. Só existem hoje essas 2 candidaturas. Tem a candidatura que é colocada pela população do prefeito Eduardo Braide, mas está faltando menos de 60 dias, a gente não vê nenhuma movimentação do prefeito em relação a dizer se é ou não candidato. Então hoje o nosso diálogo principal é com o governo, por conta dessa boa relação que a gente conseguiu construir, de poder sempre falar ao governador que a gente está vendo que está manifestamente errado, e a partir daí ter a oportunidade de corrigir a coisa. E o Felipe Camarão, o senhor acha que ele vai mesmo sair como candidato? Eu acho que é 0 a chance dele sair como candidato. Por quê? Porque hoje ele não tem apoio nem dentro do próprio partido. E assim, não tem nada contra o Felipe Camarão, uma pessoa que eu tive uma relação muito boa sempre. Tenho pessoalmente, não tenho nada contra ele, mas apoiá-lo politicamente, para mim, é uma impossibilidade por ele ser do Partido dos Trabalhadores. Só que ele, ainda dentro do PT, não conseguiu aglutinar as forças que ele achava que teria. Esse projeto hoje do PT do Maranhão está muito mais vinculado ao governador do estado, e os próximos dias, principalmente aí depois do carnaval, acho que vai ter algumas definições, mas eu acho muito improvável, a não ser que o Flávio Dino, lá de Brasília, arquitete aí com sua turma aqui um grande golpe para destituir o governador do Maranhão. Como eu sei que o ministro Flávio Dino ele é um defensor da Constituição, né, ministro Flávio? Eu tenho certeza que o senhor não vai fazer isso e queimar sua biografia assim, de maneira tão incipiente, imediata também no STF. Deputado, nosso tempo é um pouquinho curto, mas qual é o seu recado para a população maranhense? Olha, continuem cobrando dos políticos que vocês acompanham, votem melhor e, se possível, também acompanhem nosso trabalho pelas redes sociais. A gente tem um Instagram que é o @Iglesio, com Y no começo. Você localiza, começa a seguir, e a gente fica muito feliz com isso, de poder demonstrar o nosso trabalho para a população. Obrigado, Deputado, Stephanie. a gente que agradece a sua participação, por ter aceitado o convite também. Como eu sempre falo, as portas estão abertas. Sempre à disposição também. Obrigada, deputado. E nós vamos para um rápido intervalo e o Band Cidade volta já.
7h06. E atenção, mesmo com os ônibus de volta às ruas desde o último sábado, o sistema semiurbano de transporte de São Luís pode enfrentar uma nova paralisação nas próximas horas. O Sindicato dos Rodoviários do Maranhão informou que os salários atrasados não sejam pagos até essa sexta-feira. Hoje, poderá retomar uma greve até a meia-noite desta quarta-feira. E o prefeito Eduardo Braide autorizou o pagamento do complemento de uma parcela do subsídio às empresas de transporte público. O repasse tem como objetivo a quitação dos salários atrasados dos rodoviários da capital. Até o momento, a gente segue nessa incerteza de uma possível nova greve. E vamos falar agora de contas. Viver com contas em dias tem sido um desafio para muitas famílias brasileiras. Segundo a pesquisa da Serasa, o custo de vida mensal chega a mais de R$ 3.500 com as despesas básicas pensado mais no orçamento. No Maranhão, o valor médio fica de R$ 2.230, sendo que os gastos com o supermercado ultrapassam o valor máximo previsto para muitos domicílios. Chegar ao fim do mês com as contas no azul tem sido uma tarefa cada vez mais difícil para as famílias. De acordo com a pesquisa Custo de Vida no Brasil, realizada pela Serasa, o custo de vida média mensal do brasileiro chega a R$ 3.560. Despesas essenciais lideram o peso do orçamento. No Maranhão, o custo de vida médio é de R$ 2.230, refletindo um dos valores mais baixos. Segundo a pesquisa, o maranhense gasta em média R$ 640 mensais no supermercado. No entanto, para Ilmar, esse valor é ultrapassado mensalmente. Pago com alimentação lá em casa é R$ 1.500, R$ 2.000 só de alimentação, porque eu, meu filho, minhas netas, tudo moram comigo. Gastos com moradia, que incluem aluguel, condomínio ou financiamento, também apresentam forte variação regional. Enquanto a média nacional é de R$ 1.100, o Sul atinge o patamar mais elevado, R$ 1.310, contrastando com o Nordeste, que registra o menor custo médio do país, R$ 800. Mesmo com esse custo mais baixo em relação a outras regiões, o orçamento ele continua apertado. Apenas 2 em cada 10 brasileiros conseguiram gerenciar as contas com facilidade, enquanto a maioria elas vivem no limite. Quando sobra um dinheirinho no final do mês, o lazer é a primeira escolha do maranhense. Lazer mesmo com a família. Tento aplicar em um lazer com meu filho. Mesmo diante do peso do custo de vida, a mudança de cidade ainda não é vista como uma alternativa para os brasileiros. Apenas 10% dos entrevistados na pesquisa considera se mudar em 2026 com o objetivo de diminuir as despesas. Para sair do sufoco, o segredo é organizar as finanças e priorizar o que é essencial. Nós aqui da Serasa acreditamos que o caminho passa primeiramente pela informação, segundo pela organização. Pequenas mudanças fazem total diferença, começando com um simples anotar todas as suas despesas, o que você está gastando. Segundo é priorizar o essencial, revisar as suas assinaturas mensais e também planejar as suas compras. Para quem já perdeu o controle, não precisa ter vergonha ou preocupação. Hoje passamos de 81 milhões de brasileiros com dívidas negativadas. A Serasa está oferecendo descontos de até 90% o ano inteiro ou em períodos de verão de até 99%, além de conteúdos gratuitos através do Instagram, através de blogs para a educação financeira. Vamos agora para um rápido intervalo, mas o Band Cidade volta já.
7h12 e agora, direto de Brasília, falamos com o repórter Napoleão de Castro, que traz atualizações em tempo real sobre a redução da jornada de trabalho. Ele também entrevistou com exclusividade o deputado federal Kleber Verde. Napoleão, boa noite. O que você pode nos contar dessa conversa? Stephanie, prazer enorme falar contigo. Muito boa noite. Boa noite ao nosso telespectador do Band Cidade na Band Maranhão, nesta terça-feira, 10 de fevereiro. A alegria de voltar da capital federal, sempre atualizando o nosso telespectador com os temas importantes de hoje na capital brasileira. E nesta terça-feira, quem conversa conosco é o deputado Kleber Verde, sobre um tema que será pauta neste primeiro semestre no Congresso Nacional: a redução da jornada de trabalho de 6x1 para 5x2. A redução da jornada de trabalho, a escala 6x1, que está em debate, que a gente entende que a gente tem que estar sempre do lado do trabalhador, né? É a parte mais vulnerável sempre da corrente aí, que precisa ser bem compreendida por todos nós, e votar matéria nesse aspecto, nesse sentido. Inclusive, nós hoje vamos participar, já na terça-feira, da instalação da medida provisória que é a 1323, que vai discutir a questão do seguro-defeso. É importante para o Brasil, mas importante para o Maranhão. Nós defendemos o direito. O pescador, o trabalhador que vive da pesca, ele precisa ser assistido no momento que é proibido pescar. Ou seja, se a família ela depende da pesca, a sua subsistência depende dessa atividade produtiva, quando chegar na Piracema, no proibitivo, ele precisa ser assistido pelo governo. Então nós defendemos aqui o direito, vamos continuar nessa linha de defesa, apoiando o seguro-defesa, apoiando a mulher com 55 anos, que é pescadora e lavradora, poder se aposentar, o homem com 60 anos de idade, e lógico, entendendo que é preciso separar o joio do trigo e criar mecanismos para, de verdade, beneficiar aquele que de fato vive da atividade. Nesta terça-feira de notícias de Brasília, exclusivo para o Band Cidade, do Palácio do Planalto, Napoleão de Castro. Obrigada, Napoleão. E agora vamos falar de carnaval, que cria um clima otimista aqui na capital maranhense. Nos bastidores do carnaval, o ritmo já é acelerado em São Luís. Reforço nas equipes, ajustes operacionais e planejamento estratégico fazem parte da preparação. A rede hoteleira, por exemplo, se organiza há meses para receber o grande fluxo de turistas e garantir conforto mesmo com a ocupação máxima. Que há que pensar um pouco em tudo. Segurança, e depois, como a menina referiu, em relação aos efetivos também. Restaurante mais preparado, porque passamos do número de 100 e poucos para 200 e poucos cafés da manhã todos os dias. Então isto mexe com o hotel todo, inclusive com os terceirizados, que é o caso da Casa de Juja, da Belém, do Spa, toda a gente em sincronia se preparando. A expectativa é de recorde na ocupação hoteleira. Atualmente, a taxa média em São Luís já chega a 71,54% e pode alcançar entre 80% e 90% até a abertura oficial do carnaval. A programação com artistas nacionais aumenta a demanda, impulsiona a economia local e fortalece o Maranhão como um dos destinos mais procurados do período. Todos os anos é assim, este ano não vai ser diferente, tendo em conta quem vai estar na cidade cantando, pulando e tudo mais. Isso vai atrair muita gente, o que vai facilitar a vida também. E não é só nos hotéis que o carnaval começa mais cedo. Enquanto a rede hoteleira se prepara para receber turistas de todo o Brasil, outra engrenagem importante também entra em ação: os trios elétricos, que ajudam a transformar o Carnaval de São Luís em um dos mais disputados do país. O trabalho aqui também começa meses antes. Eldon é um dos responsáveis por trazer os trios de Salvador para São Luís. Uma operação que envolve mais de 1.600 quilômetros de estrada. Uma aposta que deu um novo formato ao carnaval da cidade. Hoje nós já devemos ser o terceiro ou quarto maior carnaval do Brasil. A evolução com os trios elétricos, com os equipamentos, vem de acordo, como eu te falei, desde 2023. A grade de artistas, os grandes artistas que já se apresentaram, hoje eu não sei quem é que não veio mais no Maranhão. Fica até difícil da gente analisar.
dos grandes, Bel, Ivete, Gustavo Lima, Cláudia Leite, já fizemos, então, e Safadão e outros, né? Entre as novidades deste ano está o Mini Trio com as mesmas características de um tradicional, mas em uma versão compacta. Atualmente, 10 trio elétricos operam somente na capital, cada um com uma equipe média de 7 profissionais envolvidos em uma logística que inclui estrutura de palco, iluminação em LED, sistemas de som e tecnologia, responsáveis por garantir a alegria dos foliões desde 2023. A gente tem uma equipe em cada trio elétrico, mais ou menos 6, 7 pessoas. E vem os agregados, que são os LEDs, que hoje é uma coisa de painel de LED, né, que leva informação. Tudo evoluiu, o equipamento que hoje você tem. Se você olhar 3 anos atrás, a evolução, eu vou até dizer pelo tamanho que as pessoas entendem mais, ao tamanho das carretonas que nós temos aqui. Aqui a gente está fazendo, como diz o outro, A cidade vai ficando por aqui. Uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.